Eu sempre acreditei em Deus. Só que o meu acreditar em Deus não era só o acreditar. Eu vim de outras religiões, né? Então, além de eu acreditar, eu tinha um pouco de medo de Deus, antes de eu me converter de verdade, né? Agora eu quero saber da conversão, porque com 12 anos estava assim, você se converteu com quantos anos? Eu me converti de verdade, fui transformada, né? Decidi mudar de vida em 2021. Você Mas eu nasceu era... num lar evangélico? Não. Não? Católico, Católico? espírita, enfim, várias Você coisas misturadas, isso. tinha seu pai e sua mãe? Não, eu tinha a minha mãe e o meu pai, ele tinha ido embora para outro país, né? Então ele me assumiu com 8 anos, mais ou menos. Mas meu pai é católico. A minha mãe, ela é evangélica também. Mas a minha família toda é católica, eu morava na frente de igreja católica, né? Então, convertida desde 2021, mas convencida há muito tempo, né? Eu me batizei em 2017. Mas eu era uma convencida. Eu ia pela emoção. Eu não queria mudar de vida. Eu ia ali, buscava Deus, tinha aquele momento ali e tal, acreditava nele, né, porque ele me curava, enfim. Só que a disposição de eu realmente mudar, eu fui ter em 2021, que foi quando eu comecei a aprender verdadeiramente da palavra. Tanto eu tinha falado para você que eu vim aqui pronta, né, para falar sobre curas, só milagres, enfim. E Deus me acordou de madrugada, né, me incomodou bastante. E ele falou para mim que vir por falar dele para as pessoas vir por curas e milagres é muito fácil. Só que falar do evangelho de renúncia é muito difícil. Porque as pessoas, elas buscam muito a Deus por cura, por milagre, por algo que elas querem até. Algumas pessoas se batizam porque querem algo em troca. É como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Você faz o que eu quero, eu esfrego lá, faço os meus pedidos, o Senhor faz o que eu quero, Ele faz e eu abandono. Eu saio da igreja, eu paro de crer, ou quando Ele faz algo que eu não quero, né? Mas o que aconteceu com você em 2021, então? 2021 Você se converteu verdadeiramente? Verdadeiramente. Eu estava desviada, assim, num nível inexplicável. Antes eu acreditava em Deus, só que eu me enfiei numa fossa muito grande, né? Um buraco. Que eu falo para as pessoas que da onde eu vim eu não quero mais Para quem está mais assistindo, voltar. o que significa desviada? Desviado, No que você fez, nas suas atitudes. no que eu fiz, É. como eu posso dizer, eu falava que eu acreditava em Deus, Aham. que eu acreditava na sua palavra, só que as minhas atitudes não eram como de Cristo, né? Basicamente seria isso. Eu tive problema com bebida, com droga, eu me afundei muito na bebida, porque eu tive o diagnóstico de transtorno bipolar. Então eu misturava medicação, tive episódios, né, de tentativa de tirar minha vida várias vezes, né? Então eu acabei descontando na bebida na época que eu me desviei. Não só na bebida, mas em várias outras coisas assim que não agradavam o Senhor. Então eu estava entrando num alcoolismo mesmo, de verdade. Eu fui no psiquiatra e ele falou: "Olha, Bia, você está virando alcoólatra. Então a gente precisa fazer alguma coisa, você precisa parar, né, porque era um vício de eu acordar às 7 da manhã, pegar uma garrafa de vodka e boa, entendeu? Era uma coisa assim, eu ia trabalhar e eu ia limpar a casa. Bebia pura? Pura, pura. Cerveja, essas coisas eu nunca gostei muito. Mas vodka, era vodka pura. Pura, pura. Limpar a casa bebendo, escutando músicas assim, que eu me envergonho das coisas que eu escutava. Eu falava coisas assim que envergonhava demais o evangelho. Tanto é que na época que eu tive mais pessoas ali no Instagram, foi uma fase assim que eu me envergonho bastante, porque eu falava coisas absurdas. Eu falava assim de coisas que eram importantes, né, para mulher e tal. Só que eu acabava fazendo até as pessoas pecar com as coisas que eu falava. Era coisas muito baixas, assim, que eu me envergonho demais, mas graças a Deus, né, o Senhor me justifica e eu mudei, eu decidi mudar de vida. Que esse que era o principal. Eu buscava Deus, conseguia as coisas ali que eu queria, uma convencida, né? E depois eu voltava pro meu pecadinho ali, de estimação.